Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz. Posso usar aqui? Bom, primeiro agradecer aqui as palavras que a gente ouviu aqui essa noite. Eu vim para cá sabendo que eu ia ser impactado, mas confesso a vocês que estou saindo muitíssimo impactado com tantas palavras fortes que eu ouvi aqui hoje. Muito obrigado. E obrigado a vocês por estar me recebendo. Obrigado ao pastor por ter aceito o pedido da minha mãe e ter me convidado. Bom, gente, vocês sabem, vocês conhecem a minha mãe há mais de 20 anos. E há mais de 30 anos que a minha mãe ora por nós, por nossa família. Eu tenho minha mãe, uma verdadeira heroína. E aí, há mais de 20 anos atrás, a minha mãe me fez um pedido. Me fez um pedido para que eu gravasse um álbum só de louvores. Claro, aquele dia ela fez o pedido a mim. Estava eu e a minha irmã Marlene numa fazenda que eu tinha aqui em Goiás. Mas aquele pedido ela estava fazendo com certeza a mim e ao meu irmão Zezé. Vocês não sei se vocês sabem, mas um dos louvores mais bonitos que eu conheço, quem escreveu foi meu irmão Zezé. Quem é ele, o dono de todos os lares, o Zezé das matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele, maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Esse louvor é do meu irmão Zezé. Quis Deus que eu viesse louvar antes, né? Gravar esse álbum antes. Mas meu irmão, assim como eu, tenho certeza que foi escolhido no ventre da minha mãe. Vocês conhecem bem a história de Zezé de Camargo, Luciano? Vocês conhecem a história da família Camargo? Eu acho que vocês não conhecem a história da minha conversão. A minha conversão, eu achava que a minha conversão tinha acontecido há 2 anos atrás. Até ontem eu estava pensando assim. Mas sentado aqui, ouvindo o Henrique falando, ouvindo os pastores aqui pregando, a minha conversão realmente aconteceu no ventre da minha mãe. Porque, como eu estava dizendo naquela hora, há mais de 20 anos atrás, ela me pediu esse presente. E chegou o dia, né? Eu gravei um álbum, mas ainda assim eu não me sentia e não me via cristão. Se eu tivesse gravado aquele álbum há 20 anos atrás, seria o artista, assim como você falou. Seria o artista cantando, artista de multidões, como graças a Deus ainda sou, junto com meu irmão Zezé. Continuo cantando com meu irmão e vamos cantar, porque eu tenho certeza que o nosso trabalho foi e é abençoado. Mas eu quero louvar muito a Deus. E se Ele me der a oportunidade, se for a vontade dEle, eu vou estar sempre diante dos irmãos cantando. Sem o entendimento muito de falar, sem o dom da oratória, claro. Sou um menino. Eu não tenho muito entendimento também da Bíblia. Mas eu tenho uma coisa que eu sei que é genuína, a minha vontade de conhecer cada vez mais essa palavra, de servir essa palavra. Como eu estava dizendo, se fosse há 20 anos atrás, seria o artista. Mas não. No mesmo ano que eu gravei aquele álbum, no dia 11 de junho de 2020, entre as 16 e as 17 horas, uma semana antes eu tinha falado com o meu pastor, com o nosso pastor da igreja, que eu queria conhecer melhor a palavra, que eu queria fazer um curso, mas eu não falei para ele que eu queria ser batizado. Eu não falei para ele que eu queria aceitar Jesus. Naquela tarde do dia 11, na semana dos namorados, numa semana de pandemia, a minha mulher teve que sair de casa, não sei porquê. Eu não sei. Meu pastor não sabia. Eu estava conversando com ele pelo FaceTime. Não podia reunir. E como eu senti falta daquelas reuniões que muito tempo eu apenas fui frequentador.
Eu ia para a igreja como frequentador. E naquela pandemia, assim como muitos aqui, como todos nós aqui, senti muita falta daquelas reuniões. E naquela reunião, só eu e ele ali, num FaceTime, sem poder se encontrar. Ele me explicando, falando um pouco da palavra. Eu não sei porquê, mas Deus sabe. Eu disse, eu quero viver o amor em Cristo. E aquele foi um choro. Menino, como eu chorei aquela tarde. Mas foi o melhor choro da minha vida, porque foi também a melhor tarde da minha vida. E de lá para cá, eu só tenho vivido dias melhores e noites melhores, semanas melhores, meses melhores e 3 anos melhores da minha vida. Bom, passaram esses 2 anos, a minha mãe um dia chegou em mim, eu falei, mãe, eu tenho muita vontade de louvar na igreja. Ela falou, você vai ter que louvar lá na minha igreja, na igreja que eu congrego. Eu falei, mãe, fala pro pastor, aí se ele chamar. Não é que ele chamou? Oh, meu Deus. Na noite que ele confirmou comigo, assim que eu falei com ele, eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, o pastor chamou, mãe, confirmou, e agora? O que eu falo? Diante dessa sabedoria dela, essa mulher de 1,60 m, ela me disse, não é você quem fala. Eu não programei nada para falar aqui, a não ser o versículo aqui, que vai ser a primeira vez que eu vou tirar um versículo para ler para os irmãos. A minha mãe virou para mim e falou isso. Mas eu falei, mãe, e se não sair nada? Ela falou, eu tenho uma dica. Aí ela falou assim para mim, escolhe um versículo para ler para os irmãos. Eu escolhi. Peraí, deixa eu pegar meu óculos aqui. E vocês vão entender. Deixei até marcado aqui, viu, gente? Porque a tremedeira é tanto que eu não ia achar, não. Bom, o versículo está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti. Essa fé habitou em minha mãe. Mas eu lembro, engraçado, né? Depois que eu me converti, eu lembrei até dos louvores que eu nunca cantei na vida. Aí eu comecei a pensar, falei, mas de onde eu conheço tantos louvores, meu Deus, tantos louvores antigos? Aí eu lembrei que na rua que a gente morava, na Vila Pedroso, morava também um pastor da Igreja Assembleia. E ele passava o dia inteiro ouvindo louvor, numa radiolinha que ele tinha. E também lembrei dos momentos, dos dias, que uma outra mulher, e naquela época uma menina, também foi escolhida no ventre da minha mãe, minha irmã Marlene, que está aqui. Minha segunda mãe, foi ela que me criou. Ela me criou desde os 9 anos de idade. Ela tinha 9 anos quando minha mãe me deu de presente para ela. Essa fé que habitou na avó de Timóteo, na mãe de Timóteo, depois em Timóteo, habitou na minha irmã Marlene. Quando eu tinha meus 9 anos, 8 anos de idade. E ela me levava para a escola dominical. E eu lembro que eu ia numa vontade tremenda de chegar e comer o pão que tinha lá no café da manhã, que era de manhã. 6 horas da manhã ela acordava a gente para ir para a escola dominical. E aquela fé eu tenho certeza que estava sendo plantada em mim também ali. Crescemos. 2 filhos de Francisco se tornaram filhos do Brasil, conhecido no Brasil todo.
e minha mãe de joelho orando por nós. E ela sempre falava: você é um escolhido. Eu não dava atenção para isso, não dava mesmo, gente, não dava atenção. Mas Deus já me dava, né? E aí, voltando a esse versículo, voltando a essas mulheres, minha mãe não cessou de orar. E o sucesso veio cantando. Um certo dia, passando por uma saudade muito grande do meu filho, tinha acabado de separar da mãe do meu filho que está aqui comigo, e hoje, glória a Deus, ele também é um cristão, é o meu filho Nathan. Um dia, ela virou para mim e falou assim: Deus está preparando uma mulher para você. Mais uma vez eu não dei valor ao que a minha mãe estava falando. Passaram-se alguns anos, eu conheci a minha esposa hoje, a Fal. E quando eu comecei a namorar com a Fal, eu chamava ela para sair para todos os lugares, para vários lugares. E ela sempre esquivava. E eu não sabia por quê. Até que um dia eu chamei para sair comigo num domingo. Ela falou: não posso. Chamei, passou outro domingo: vamos para um show, tem um show aqui perto de casa. Vamos, também não posso. Falei: mas o que essa menina tanto faz um domingo que ela não pode ir para um show comigo? Eu tinha esquecido de uma frase que a minha mãe tinha falado lá atrás: Deus está preparando uma mulher para você. Já tinha passado anos, já tinha passado algumas mulheres também. E aí, um certo dia, convidei, sabendo que ela não ia aceitar. Falei: tô indo para Goiânia, vou visitar minha mãe, tem umas coisas para resolver em Goiânia, vou sair de manhã aqui, vou para Goiânia, e queria que você fosse comigo. Ela: topo. Falei: caramba. Ela topou, então agora tem que levar, né? Trouxe para cá. Chegando na casa da minha mãe, eu apresentei a Flávia para minha mãe como minha amiga e como minha arquiteta. Minha mãe ficava olhando para ela assim. E eu não tinha reparado numa coisa. Toda vez que minha mãe falava que Deus estava preparando uma mulher para mim, minha mãe descrevia uma excelente crente. Jeito de vestir, cabelo comprido. Comecei a namorar com a Fal com o cabelo aqui, gente. Ela tem até hoje. Não sei se vocês conhecem a Fal, vocês veem aqui o jeito dela vestir, esse jeito lindo de crente. Sempre teve esse jeito de vestir de crente. Ela só não tem a canelinha de fogo. Mas enfim, nesse mesmo dia, quando a Fal teve que sair, a minha mãe pegou na minha mão e falou: não precisa mentir para mim. Ela é sua namorada, você vai casar com ela. E ela é resposta de oração minha. E eu agradeço a minha mãe por essas orações todos os dias. Primeiro por ter sido gerado no teu ventre sagrado tão lindo. Por ter me dado a Marlene como minha segunda mãe. Por ter orado tanto para que eu conhecesse a minha mulher, a Fal. E essas 3 mulheres não pararam de orar por mim até que eu aceitasse Jesus. Autênticas crentes, como disse o pastor Telismar, teimosas, que ficaram orando e me chamando. A minha mulher me chamava para ir para a igreja, até que eu passei a ser frequentador da igreja, até que eu passei a ser, de fato, frequência marcada na igreja. E até que o Espírito Santo veio, habitou em mim. E hoje não sou criatura. Hoje eu sou filho. Hoje eu sou irmão. Sou irmão de vocês. Sou filho da Dona Helena e sou irmão da Dona Helena. Muito obrigado, meus irmãos. Deus sabe como eu estou aqui hoje. Eu estou encostado aqui porque se eu passar um pouquinho eu caio. Porque palavra nenhuma hoje consegue definir o que é a felicidade que eu estou sentindo estar diante de vocês. Bom,
Mas eu sempre fui melhor cantor do que falador. Então eu vou cantar para vocês agora. E eu quero louvar junto com vocês mais esse louvor. Pode ser, Hélio? Pode ser. Quem quiser ficar de pé para louvar comigo? As águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Quero ouvir. Se há tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, siga adiante. Segura na mão de Deus e vai. Se ajudar. Ah, tem um arranjo. Tem um arranjo que eles prepararam, gente. Desculpa. Se a jornada dessa vida pesada e te cansas a caminhada, segura e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Vai, irmão. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Que voz abençoada e linda que ele tem, né? Chamei ele de surpresa aqui porque eu queria muito fazer um dueto com ele, porque se Deus quiser a gente vai louvar muito juntos. Viu? Obrigado eu, meu irmão. Obrigado eu. Continua no vídeo, vai aparecer uma janelinha aqui e outra aqui. Continue acompanhando os bastidores da família Camargo. Dividimos esse material em várias partes. Então, tem muita novidade podendo pintar por aí. Aproveite, vá aqui embaixo no chat e deixe o seu comentário. Fique à vontade. Fique à vontade também para se inscrever aqui embaixo em nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma de nossas próximas publicações. Compartilhe, continue com a gente.